Mas foi assim, um primeiro mês, assim, o impacto, eu acho que nem deu para sentir muito impacto de clima, de outras coisas, porque Então, era, nossa, eu perguntei sobre a luz a luz. Nossa, sair perto da luz do sol não é nada, né? não, não. Aí depois eu chega a carta da polícia, né, em casa, eu penso, pronto, agora quando eu ver o sol vai ser quadrado, né? Olá, bem-vindos ao podcast Cidadãos do Mundo. Então, hoje nós estamos aqui com o Tiago Sena, que é um químico industrial e mora em Estocolmo há 5 anos. Oi, Tiago. Oi, tudo bem? Obrigado por me chamar, né, para compartilhar um pouco da minha história aqui com vocês, né? E também talvez motivar outras pessoas também, né? Para saber como é um pouco mais a vida, né? Aqui na Suécia, né? E como foi que eu vim parar aqui, né? Isso, a gente tá, Sim. eu tô bem curiosa, porque a Suécia é um dos lugares que eu quero muito conhecer. Eu não sei porque eu tenho uma coisa assim com a Escandinávia, mas eu nunca fui para Uhum, nenhum dos países. Não fui para uhum, Finlândia, não fui para Dinamarca, não fui para Noruega, né? uhum. E eu gosto muito de filmes suecos. Eu gosto do Ah, Ingmar Bergman, eu gostava da sim. Ingrid Bergman. Então, e aí eu sempre gostei da língua também. Eu acho a língua bonitinha, que pra mim soa Uhum, como uma mistura de alemão com francês, assim, que sim, é um alemão mais doce, né? E, exato. e aí fiquei muito curiosa para Uhum. saber como é que é isso, como é que você foi parar na Suécia. Conta pra gente aí. Tá, bem, eu moro aqui há 5 anos, né? Eu, falando assim um pouquinho da minha história, assim, voltando lá no Brasil, né? Eu sou originalmente nasci em Manaus, mas morei quase toda a minha vida no Brasil, morei em Belém do Pará. E lá eu trabalhava, era servidor público, trabalhava na área de química, mas na verdade o meu background é bem misturado, assim. Eu sou formado em Direito também e arte também. Eu tô falando isso porque eu Uau. vou fazer uma Uau! uma Quantas faculdades você fez, Thiago? eu vou fazer uma relação depois de como foi que isso tem a ver com como eu vim parar aqui e do Ah, que eu legal. faço atualmente. Aí o que aconteceu? Na época eu tava com meu namorado, eu também de Belém do Pará, e pensávamos mudar, né, para outro lugar por conta dele, estava se formando, terminando o doutorado na área de TI, e aí pensamos talvez ir para São Paulo. Só que São Paulo para quem vem do norte do Pará, é quase como se fosse um outro país também, né? Já fui a São Paulo, passei outras vezes também para o sul do país, mas pensamos assim, por que não desafiar mais assim, né? E tentar algo mais diferente, né? Do que somente mudar no Brasil. E eu já viajava muito na época. Todo ano eu juntava dinheiro e fazia uma viagem para o exterior. Então, geralmente eu vinha para a Europa. Eu gosto muito de idiomas também e pensei a gente pensou talvez de ir para a Itália, mas a Itália, né? E acabamos ficando na Suécia. Como? Acabou que ele tinha trabalho na faculdade, né? Sempre teve projetos junto com a Ericsson, né? Eu não sei se eu posso citar a empresa e tudo mais, Pode, mas pode, aqui tá. pode tudo. A Ericsson, que é, no Se caso, uma eles empresa quiserem de repente sueca, pagar uma graninha pra gente, né? É, a gente aceita O merchan. merchan. né? E aí eles tinham, né, muita parceria, né, com a empresa Universidade Federal do Pará. E o orientador dele falou assim, olha, tem vagas agora, né, tipo de emprego, poderias te candidatar, né? E aí a gente conversou bastante e para mim foi uma decisão muito difícil, né, porque eu era servidor público federal no Brasil, tinha uma vida estável, né? Mas eu queria assim uma coisa diferente para mim. E aí sempre pensei em retomar minha carreira na área de arte. Não retomar, mas tipo, levar a arte como algo mais profissional. E na época eu não terminei o curso de arte porque eu acabei mudando para a Suécia, né? Que ele conseguiu um trabalho aqui na Suécia e nos mudamos para cá. Acabamos vindo para cá e eu pensei assim, vou largar minha carreira de química na área de química e tentar artes aqui, né? Estudar para game design, ou tipo ilustração para jogos. Foi aí que tudo começou, né? Que a gente acabou parando aqui, não fazia ideia de como era a Suécia, nada, nada, exatamente nada. Eu não sabia, as únicas coisas que eu sabia eram três coisas.
aonde é que o país fica geograficamente, a bandeira, porque eu adorava memorizar bandeiras quando era criança, então a bandeira eu sabia, e que eles falavam sueco. Além disso, eu não sabia exatamente nada. Foi assim, foi tipo vir ver assim, tipo, ver um filme sem ter nem lido como é que A fala? sinopse. O Aqui, roteiro, o livro. o roteiro, né? A Foi sinopse. isso, entendeu? Foi isso, basicamente. E aí depois assim que a gente parou aqui, né? No caso, atualmente a gente não tá mais junto, mas aqui somos amigos, mas a gente ambos gostamos muito do país, Ah, né? E ele, tem ele sido uma continua experiência aí e muito. você também. Continua, exato, continua. E aí, os planos não deram muito certo para mim na questão de artes, porque acabou que eu ia aplicar para uma escola que na época não era paga, era subsidiada pelo governo, porque eu tinha visto de trabalho, né? Como a Hum. gente é casado, o mesmo tipo de visto que ele tinha se aplicava a mim, apesar de eu não estar trabalhando. Ah. Então, eu vim com visto de trabalho e, por exemplo, eu poderia. É uma coisa muito boa é que eu tenho a educação de graça, né? Uhum. E também acesso à saúde, né? Quase todos os direitos que um cidadão tem aqui. Uhum. Então, é um país muito atrativo em relação a isso. E também pela questão de você poder conviver sem falar o idioma, que também é muito fácil. Ah, é? Viver falando, digamos, só inglês, né? Uhum. Ah, que legal. Porque é um país que tem um nível, eles aprendem inglês aqui quando são muito pequenos na escola, e a televisão, os meios de comunicação são muito, não tem como dublagem, né? Então é muito, Ah. a pessoa fica bem imersa, né, na questão do idioma. Então as pessoas têm um nível bem alto, é a questão do inglês, então você consegue fazer tudo praticamente sem o inglês, né? Ou sem o sueco, desculpa. Então é um país atrativo, e aí foi isso, assim, mas foi uma mudança muito brusca, né? Porque eu saí de Belém, eu saí de Belém dia 13 de fevereiro de 2018, eu cheguei aqui no dia 14 de fevereiro. E em Belém tava o quê? Como o nosso inverno amazônico, né? 24 graus, mais ou menos. Oh, inverno. E aí, o inverno amazônico, Super e frio, cheguei né? aqui, estava menos 15 Uau! graus. Uau, nossa. E tudo muito branco, muito, muito, assim, tava realmente inverno de verdade. Eu acho que o único lugar que eu cheguei a ver neve, assim, de verdade, foi quando eu fui a Sapporo, no Japão. Ah, Mas aqui, assim, foi assim, incrível. Os primeiros dias de tipo, nossa, que mudança. Mas também fiquei doente. Na segunda semana deu um resfriado, mas fiquei bem logo. E foi é. assim que começou tudo, né? Assim, Aham. Uau. não é isso, assim. Nossa, mas que Uhum. legal. Mas aí hoje você trabalha em que área? Ah, Direito, É, das química, três áreas artes. é, na totalmente Assim, diferentes, na né? verdade eu tô numa quarta área agora. quase, não, quase isso, não. Eu, no Brasil, trabalhava muito na área de química, relacionado com direito também, trabalhava com direito ambiental, né? Hum. O que aconteceu, né? Eu queria estudar, né, como eu falei, acabei nem completando de falar essa parte, que a escola que eu ia aplicar, eu tinha o direito de estudar na área de artes, né? Assim, tipo, em várias escolas, universidades de graça, só que algumas escolas, elas são tipo como se fossem cursos profissionalizantes, né? Que são cursos tecnólogos de 2 anos, e Uhum. muitas delas são pagas, que você tem um subsídio do governo para ter um empréstimo e depois você paga com juros muito baixos, parcelado, né? Uhum. O que tu usaste para, no caso, para pagar os estudos. E aí o problema foi que a escola que justamente eu queria aplicar para estudar lá, ela era de graça para alunos internacionais também. Só que depois, naquele ano que eu aplicar, mudou tudo, assim. Eles não estavam mais aceitando e eu teria que pagar, basicamente, né? Resumindo a história. Uau. E aí era tipo como se fosse em torno de 28 mil euros para pagar, Por que um aqui ano no ou caso pelo curso? pelo curso, né, de 2 anos, Dois né, anos. 28 mil euros. E assim, acabando de mudar para cá, né, e não tinha como. E aí acabou que meio que os meus planos, assim, foram meio que por água abaixo, né? Eu cheguei aqui, eu acho que o mais difícil não foi clima, não foi mudança de nada dessas coisas, né? Tipo, que geralmente as pessoas pensam, ah, aqui é muito frio, ou escuro, ou as pessoas são diferentes. Acho que o principal foi a mudança de rotina mesmo, que eu tinha uma rotina no Brasil e aqui eu acabei vindo sem essa rotina, né?
Uhum. Eu não estava trabalhando, né? Não estava estudando. Assim, eu comecei a estudar o idioma também. O sueco eu estudei alguns meses, desisti, porque eu não gostava das escolas. E aí acabou que eu não estudei a área de artes e eu comecei a trabalhar com algumas coisas, né? Tipo freelancer aqui. Eu pintei 2 cafés aqui, na verdade, paredes bem grandes. Ai, que Eu legal. pintei café, fiz, hand lettering também, né? Tipo, como Uhum. menu e coisas assim. Então, eu trabalhava, né? Mais ou menos assim. Tinha algumas coisas que eu tinha do Brasil ainda. Fiz para uma universidade. Então, mais ou menos isso. Mas quando foi em 2019, final de 2019, eu decidi estudar sueco numa escola aqui, né? Que aqui é muito bom que praticamente toda forma de estudo ela é gratuita, né? Uhum. Então, eu acabei entrando na escola de sueco, que era um curso intensivo de sueco para quem tem nível superior. Então, eu entrei numa turma que era praticamente só engenheiros ou arquitetos, né? Então, eram engenheiros de diferentes áreas e arquitetos. E aí eu estudei bem intensivo e eu aprendi sueco em 3 meses. Uau! Uau! Assim, É é. difícil o sueco, assim? Você acha muito. Olha, Parece não é, totalmente diferente do português, né? é, não é tão difícil, eu podia dizer assim, em relação à gramática, né? Mas é um idioma que tem muitos sons diferentes, que para a gente que está acostumado com inglês ou com português, não tem, né, nesses idiomas. Então, assim, é meio complicado em relação a isso. Não é tanto Fala uma palavra aí É, isso que que eu ia o som falar. é Fala, muito tipo, diferente. bom, uma boa das. tarde. Boa tarde. É um pouco parecido com o alemão, né? Assim, good afternoon, é Good tipo boa Good after tarde. me, dog. Good afternoon. Mas também, tipo, acho que uma das palavras que tem um som mais diferente, né? Tipo, tipo, tipo como se estivesse assobiando, mas é um pouco na garganta, mas não tão muito na garganta. Não É, pode fazer, né? Não é tipo, não é um catarro, né? Ah, ok. não, é tipo mais suave, sabe? É como a Hilda tinha falado, que é como se fosse um alemão um pouco mais, né? Suave. Suave. É. É tipo isso. E tem uma palavra que é rotescar, que é rotescar, é 2 vezes esse som de aí ela se chama, é tipo enfermeira, essa. Nossa! E esse som tem várias palavras, várias Ah. palavras. Tipo, o set é então, assim, esse usa muito. Então, isso é uma coisa difícil. E também saber como pronuncia as vogais. As vogais são todas, tipo, em sueco tem 9 vogais Uau! e duplica isso por 2, né? Porque tem sons longos e curtos, então é como se fosse 18. Nossa! Nossa! E Como aí, assim 9 vogais? Quais são as vogais? Fala porque aí pra gente as vogais. tem como se fosse o A, E, I, O, U, né? Tem essas Aham. 5, né? Tem o Y, que também é considerado como uma vogal. Aham. E tem o E, que é o tipo o A com 2 pontinhos, né? Ah, Tem o O, que o A cortadinho. com a Com bolinha, aquele. né? Com Ah, aquela bolinha. Aham. O, deixa eu ver o que mais. Falei 7, 8 com Y. Deixa eu ver. O, E, deixa eu ver. E, Não tem um O o. cortadinho E o, assim? o O com 2 bolinhas também. Não, Ah, esse é em norueguês. ah, não, ele Então, tem o. cada dessas letras tem, em norueguês não, em dinamarquês, cada dessas letras elas têm, né, tipo, sons longos e curtos, Ah, dependendo de como tá. E aí eu não sabia que, na verdade, eu tinha aprendido sueco em 3 meses. Eu vou já explicar por quê. Porque eu acabei falando assim, vou voltar para minha área de química, porque eu estava gostando de morar aqui no país e, querendo ou não, muitas, como é que eu posso falar, oportunidades de emprego eram na área de química aqui. Eu não sabia, área farmacêutica. Existem muitas empresas aqui. Então, para quem é formado na área de ciências naturais, no caso química, né, física, biologia, existem muitas empresas aqui. Então, tem uma oportunidade muito grande de emprego e são poucos profissionais na área que tem. Porém, muitos desses empregos requer que você saiba o idioma. E hum, aí, quando eu comecei a estudar em outubro de 2019, quando foi foi janeiro de 2020, eu falei assim, vou mandar aqui uns currículos aqui, né? Escrever umas cartas de apresentação, que além do currículo aqui você tem que fazer uma carta de apresentação para a empresa. Aí eu falei, vou mandar umas aqui. Mandei umas 9. E eu falei, só para testar, né? Porque no Brasil fui mais servidor público, não ia muito para entrevista, eu queria saber como era aqui. hum. E aí me chamaram, de todos os 9 trabalhos que eu apliquei, me chamaram.
Ai, que Nossa. legal. E aí eu passei o mês de fevereiro todo indo para entrevista e tudo em sueco, e me ligavam, e aí batia aquele desespero, porque por telefone ainda é pior, né, de entender, porque tu não vê a pessoa falando, é mais difícil de entender. E eu acabei, tipo, indo para as entrevistas e as pessoas ficavam, nossa, mas você já sabe falar bem, né? E eu não sabia que eu sabia relativamente bem para começar a trabalhar. E aí, resumindo a história, eu acabei voltando para a área de química. E me sinto bem trabalhando na área de química, mas não abandonei as artes, eu faço paralelamente às artes, né? Uhum. E o direito, ele está mais de lado, porque aqui, né, enfim, é uma legislação, não tem como aplicar aqui. É. Mas meio que isso, história. Poxa, mas que É, legal, né? É a Que primeira uhum, pessoa que a gente entrevista que tá na Suécia e aqui que eu acho que se formou em três coisas diferentes, né? Incrível. É, a gente tem um que se formou em duas, né? E tá terminando a É, segunda, na Rússia. é, Ele também teve que aprender russo. em é, poucos, em 6 meses, né? Tipo. Para poder fazer a faculdade, ele teve que aprender russo Ah. rapidinho. é, Mas é, também é bem diferente, né? Mas que legal. é. Mas então, assim, quando você estava no Brasil, você já viajava muito para fora? Já Já, gostava de viajar? já viajava, eu sempre tentava viajar, porque foi assim, na verdade. Em 2012, eu comecei a usar uma rede social, se chama Couchsurfing, que Ah, aí sim. ela é para receber, basicamente, você pode ser hospedado ou Uhum. hospedar pessoas de graça, né? Uhum. Couch, quem tá ouvindo, quem não sabe o que é couchsurfing, couch quer dizer sofá, né? Então Uhum, você convida pessoas para Aluga um dormirem no sofá. sofá da sua casa e você uhum, pode uhum. viajar e dormir no sofá dele lá na casa dele em É, outro país, né? Basicamente isso. não é tipo muito, às vezes é aquilo, né? A pessoa oferece o que ela tem, né? Por isso que a ideia é Sim, de ter o sofá, né? couchsurfing. Uhum. Porque muitas pessoas não têm, tipo, um quarto Quarto reserva. Então extra, você dorme na sala, às vezes sim, num colchão, né? E é sim. uma coisa mais simples, né? Uhum. Mas eu usei muito em Belém. É um Airbnb ocupado, né? Exato. Assim, de graça, sabe? Tipo, a Aham, pessoa não paga, na época não pagava exatamente nada, nem o site, era tudo de graça. uhum, Hoje em dia paga uma pequena taxa, né? Mas o que eu ia falar é que eu comecei a ficar muito curioso sobre o mundo, porque eu comecei a hospedar pessoas para aprender mais o idioma, né? O inglês, no caso, na época. Então eu queria, era a forma que eu tinha para ter mais contato com estrangeiros sem sair da minha cidade. Aí eu falei assim, poxa, eu posso conhecer pessoas, aprender mais o inglês e quem sabe, né? Até essas pessoas me ajudarem no futuro, quando eu viajar, né? Também. E uhum. aí que tudo começou. Então eu comecei a encontrar pessoas de vários lugares do mundo, tipo da China, Alemanha, tinha muitos alemães, franceses, que viajam muito para o norte do Pará para fazer a viagem no norte do Brasil, para viajar de barco no Rio Amazonas. Então são pessoas mais aventureiras também. E aí você ouve as histórias e elas são muito estimulantes, assim, elas são muito motivadoras também, né, para tu ver assim, poxa, essas pessoas às vezes trabalham e ganham tão pouco, mas elas conseguem se planejar para viajar. Então, por que eu que estou numa situação financeiramente às vezes melhor não consigo viajar também? Então, quanto elas? É questão de programar. Uhum. E aí eu comecei a viajar mais no Brasil também, porque eu aprendi que existem muitas coisas bonitas no Brasil. Sim. Então, eu infelizmente, quando eu estava planejando conhecer mais a América do Sul, foi quando eu mudei para a Europa, né, em 2018, mas eu conheço 16 estados do Brasil. Então, eu viajei bastante aí. Então, Uhum. todo ano eu tentava fazer uma viagem grande na Europa, assim, tipo, no mínimo 3 semanas, e fazer várias viagens pequenas no Brasil, nos feriados, né, tudo mais. E uma primeira viagem foi em 2013, para fora, assim, né, na Europa, que eu viajei por 40 dias. Que eu fui para a França primeiro, e aí fiz aquele clássico, né, tipo de países mais na centro da Europa, né, tipo a França, fui para Itália, aí fui para Holanda, para Inglaterra, para Bélgica e para Portugal. Não, fui direto nesse ano não fui para Portugal, mas eu fui ver outros países, né? E aí tudo começou. E aí todo ano eu tentava vir uma viagem para Europa, né? Até quando eu me mudei, né? Que Uhum. aconteceu Agora isso. viaja mais ainda, né? Exato, exato. E aí é assim, e muitas vezes as pessoas que eu recebi em Belém também me hospedaram quando eu viajei, né? Não assim, a maioria das vezes, mas algumas sim. Foram experiências maravilhosas, porque as pessoas são tão gratas que você ajudou, né? Ainda mais no Brasil, que
é difícil, às vezes, sem falar português, né? As coisas são um pouco mais complicadas. Na época era mais complicado, não tinha tudo na internet, né? Não tinha tanta Uhum, facilidade assim. uhum. Então as pessoas eram Hum. muito gratas e quando eu ia assim para reencontrar essas pessoas, era uma experiência maravilhosa assim. E fora ter uma pessoa do local também, né, para te mostrar como funciona a vida ali e você tem uma perspectiva totalmente diferente do que é Sim, o local, né? sim. Legal. E aí era Nossa, assim. Uhum. Ah, super inteligente dessa parte, porque geralmente eu conheço gente que usou o Couchsurfing, mas acho que eu nunca conheci uma pessoa que hospedou alguém. Aí você começou meio que ao contrário, né? Você começou Uhum. hospedando, conhecendo o pessoal, pra depois ir, né? E você Uhum. vê que as pessoas que vêm também são de confiança, então geralmente você vai numa Uhum. casa É. de confiança também. E assim, sabe, eu entrei em contato com pessoas assim que eram de diferentes, eram assim, não só diferentes nacionalidades, mas diferentes estilos de vida também. Então isso era uma coisa que me inspirava muito, porque eu encontrei pessoas que viajavam há anos, por exemplo, que estavam viajando há anos, que eram como se fossem nômades. Eu encontrei pessoas que eram super bem qualificadas, assim, que tinham, por exemplo, um nível econômico, né, no caso, um status, né, tipo de vida maior, que nem precisa, mas no caso a pessoa ser mais, podia pagar ter um hotel, recursos, né, mas podia aham, pagar um hotel, mas estava ali, sabe, para querer esse contato com os locais, esse né? contato, né, Hum. essa experiência, né, troca, né, de Aham. experiências, né. Então, assim, isso foi muito, assim, tipo, inspirador para mim. E ouvir as histórias era uma coisa, assim, que eu amava, assim, né. E Uhum. Legal. mostrar e também descobrir um pouco mais sobre a minha própria cidade, porque as pessoas me perguntavam: "Ah, mas o que que é isso aqui? O que que é esse local? O que que por que é assim? Por que são as coisas assim?". Eu não sabia explicar, porque às vezes a gente também, não aprecia muito onde a gente está, né quer viajar Uhum. tanto, mas esquece do gente tá, do nosso dia a dia. As coisas são tão naturais que você não se pergunta o porquê elas são do jeito que são, né? E Uhum. isso eu aprendi muito também. Eu digo que eu saí numa época muito boa da minha cidade, porque foi a época que eu já tinha aprendido muito sobre ela, sabe? Ah, legal. E isso eu me sinto muito, eu aprecio muito mais apreciei muito mais ainda quando eu saí do Brasil, né? Uhum. Porque também te dá esse valor, né? Quando a gente já não tem mais aquilo, né, no nosso dia a dia, né? Uhum. Aham. Geralmente é assim, né? É, Mas foi isso, assim, basicamente, né? que legal. Uhum. Você chegou a hospedar algum sueco? Não, na verdade, não. Por isso que eu não tinha noção de nada, lá no Brasil, no caso, né? Aham. Eu não tinha noção de nada do E país, né? Nada. a rainha da Suécia é brasileira, né? Rainha Silvia. Ela Ah, é? é metade, é É, brasileira, na verdade, é filha de brasileiros, né? Mas não deve é. nem falar português, eu acho. Ela fala um pouco, assim, mas não Pouquinho, fala é. tanto, não. A mídia, né? E assim, né? Assim, a maioria das pessoas que eu hospedei foram muitos alemães e franceses. Foi, eu acho que a nacionalidade que eu mais hospedei lá. Hum, Mas eu hospedei algumas pessoas também da América do Sul, argentinos. Eu acho que um dos mais exóticos, digamos assim, mais diferentes, diferentes. foi um rapaz que eu recebi junto com a namorada dele. E eles trabalhavam, ele é da Polinésia Francesa. Então, de Hum, uma ilha, né, e aham. viajando na América do Sul, já viajava já um pouco mais de um ano, e no caminho encontrou essa moça elas começaram a namorar e falou para ela, ah, vamos comigo, e ela, vamos, e aí Ah, no largou tudo caminho, caramba. no caminho. Eita. E hoje em dia eles têm filhos, e têm uma Uau. vida, assim, bem diferente, assim, mas é interessante, interessante. E isso Uhum. que eu ia te perguntar, você mantém contato com esse povo? Então? Quase assim, tipo, é difícil, né? Porque são muitos, né? Atualmente, eu tenho, porque lá quando você hospeda ou é hospedado, você deve ter uma referência para a pessoa, né? Então, no meu perfil, eu já tenho mais de 200 referências. Uau. Nossa! Então, assim, eu já recebi, tipo, em torno disso, mas geralmente as pessoas. Assim, tem vezes eu já hospedei, tipo, três, quatro pessoas ao mesmo tempo, de um mesmo grupo. Uhum. Então, assim, eu com certeza já hospedei mais de 300 pessoas, né? Então, assim, é Nossa. difícil de manter contato com tudo isso. Aham. Mas eu fiz amizades muito, 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 assim, verdadeiras, né? Uhum. E eu tenho amigos que são da Hungria, por exemplo, né, que são muito especiais para mim, da Alemanha também. Enfim, tenho no Japão também. De vários lugares. Eu consigo manter um relativo
assim, um contato, assim, ok, digamos assim, né? Às vezes eu vejo alguma coisa e lembro da pessoa, eu mando, ou então eles mandam pra mim. Que legal. E aí é legal, né? Isso é bacana. Não quer dizer que pelo fato de você não falar todo dia, que não tem uma importância, né? Uhum, Pra você. claro. Uhum. Mas eu consigo manter contato com alguns, né? Que Uhum. bom. Mas e aí? Uhum. Bom, você chegou na Suécia, não sabia nada sobre a Suécia, quer dizer, sabia super pouco. Uhum. Chegou aí, como é que foi? Se você não tinha também nem expectativa, né? O que por um Não, lado pode ser bom e ruim, né? Mas aí você exato. chegou em Estocolmo, como é que foi assim? Qual foi a sua primeira impressão? Tomou Uhum. muito susto? Foi fácil? Foi difícil? Como é que foi? É, assim, é muito. Eu nem sei descrever exatamente, porque, assim, era tão diferente tudo, né, quando eu cheguei, Uhum, como eu falei, começando pelo idioma não, pelo clima, e eu acho que, porque estava bem frio, né, como eu falei, era um inverno que não é comum, aqui geralmente faz em torno de -8, no máximo -10, mas estava -15, nevasca, às vezes -18, e o pior de tudo não é nem o frio, né, é porque como a casa é bem aquecida, né? Fica em torno uhum, de 19, 20 graus dentro de casa, é ok até. uhum, Mas quando você sai, né, que é o problema, principalmente quando neva muito. uhum. E a outra coisa foi que o mais difícil do inverno não é tanto o frio ou a neve, eu acho. É o mais a escuridão, né? Porque Eu ia eu acho perguntar sobre que isso, né? Porque é, a Suécia fica 6 meses no escuro, praticamente, não é? Duas horas depende de de onde sol por você dia. tá. Estocolmo está um pouco mais ao sul, né? Mas também não muito. Está mais ao meio, digamos assim, do país. Então, assim, a gente tem pouquíssimas horas de luz, né? Então, é em torno de, tipo, 4 horas, quando tem, né? Então, às vezes, Gente. tipo, amanhece, tipo, 9 e pouco, 10 horas e escurece 2 e pouco da tarde. Então, não tem nem 5 horas direito de luz, né? Uau. Isso quando Aham. você tem um céu aberto com luz, que às vezes está só aquele nublado, aí você não vê nada, assim, né? Só vê aquele cinza. Uhum. Então, os dias que nevam são dias bonitos, porque pensa como se fosse uma chuva, né? Quando tá aquele nublado e a chuva cai, o que acontece? Limpa, né? É como se fosse o mesmo princípio para a neve, né? Tá precipitando. Então, assim, é bem difícil. A escuridão foi uma coisa, assim, que eu estranhei muito. Eu sentia muito sono, porque o corpo fica totalmente louco, né? Uhum. Com relação à questão da luz, né? E a outra coisa é também assim que eu estranhei muito, na verdade, isso assim foi bem chocante, foi o silêncio. O silêncio, assim, ele é a coisa assim tão. Por que o silêncio assim? Porque no Brasil a gente tem aqueles ruídos, né, constantes, né? Tipo, a gente deixa a janela aberta porque é mais quente, a gente não fica com a janela fechada, então é som, música, pessoas falando, trânsito e tudo aquilo. E aí você chega aqui, você não ouve nada. Assim, tipo, não tem nenhum ruído. E as casas, as janelas, elas têm 3 camadas de vidro por causa do frio, né? Então são três Ah, camadas de vidro. Então Uau. bloqueia som também. Uhum. Não só a temperatura. A porta também, elas são com sistema para bloquear também o som, né? Então eles prezam muito o silêncio aqui, né? E uma coisa que eu estranhei muito é que eu comecei a escutar mais meu estômago. no silêncio profundo, né? Eu ficava em casa, né, sozinho, né? E aí eu ouvia, conversava com meu estômago, né? Ô, Era meu Thiago, principal amigo. É. então, mas essa mudança drástica, assim, de temperatura e de luz do sol, por exemplo, você não afetou seu humor, por exemplo? Sim, porque principalmente essa questão que eu não sentia energia para fazer nada, assim, né? Nas primeiras semanas, assim. Mas, ao mesmo tempo, até que eu tinha uma certa energia para fazer, porque era novo, né? Eu tava Uhum. naquele tipo muito. Eu quero. Como eu não estava estudando, né? E nem trabalhando, eu ia começar a estudar depois de um mês, mais ou menos. Eu falei, vou aproveitar Uhum. para, né, aproveitar e olhar um pouco mais a cidade e tal. Mas nada, eu digo assim, que a vida, né, assim, vocês estão no exterior, né, ela não é nada fácil também quando você muda para você entender a rotina das coisas, como funcionam também, né, num certo Uhum. país. E isso foi uma coisa que, assim, muitas coisas aconteceram erradas no meu primeiro mês. Porque, assim, é rindo agora, mas, assim, foi bem trágico, na verdade. Eu lembro que a gente tinha, né, porque eu não tinha ainda documento ainda, né,
que ainda tinha ido na imigração, fazer foto, tudo mais, digital. Mas ele já tinha, porque o ex, né, ele tinha vindo um mês antes de mim, porque ele carro do trabalho, né? Então ele já tinha Aham. documento, já tinha cartão do banco, já tinha as coisas resolvidas. E aí eu cheguei na minha primeira ou na minha segunda semana, eu me lembro que a gente foi num shopping mall, né, tipo bem grande assim. E aí fomos lá, fomos jantar, andar por lá. E aí eu tava com a carteira, né, com o cartão do banco dele, tava com o meu o cartão do Banco do Brasil também daí. E tinha assim, documentação, né, tipo minha do Brasil e o cartão do banco dele. E também, como ele tinha um vale alimentação também, né? Tava tudo nessa minha carteira. Eu não sei como, na hora que eu estava aí. E o cartão de mês, né? De um mês todo para transporte público também, que a gente paga Hum, geralmente por mês aqui, né? Quem mora hum. aqui. O meu, no caso, né? Também estava na carteira. E eu perdi essa carteira. Ai. Ah, Aham. Na hora que a gente subiu no ônibus para voltar para casa, eu senti assim, né, tipo no meu bolso assim, cadê? E aí quando tá no inverno, né, tem muitos bolsos, né, por causa que é hum. jaqueta, não sei o quê, e mochila, e eu procurei em tudo, aí a gente desceu do ônibus e eu fiquei chocado, né? Falei assim, nossa, e agora, né? Porque como é que vai ser? A gente não tem dinheiro, a gente não tem, assim, não tem nada, assim, né? Como é que a gente vai viver agora sem esses documentos, sem tudo isso? E aí eu não achei a carteira, né? E a gente realmente Aham. perdeu, a gente voltou andando pro shopping, não achamos. E aí eu comecei a chorar, e aí eu peguei o ônibus chorando, fingi. Aí eu falei assim, e era longe para ir para casa, tava frio, escuro. Aí eu falei assim, a gente tem que pegar esse ônibus e eu não vou pagar, porque a gente não tinha como pagar, né? E Aham. aí eu falei pro motorista, né, assim, tipo, entra pela frente o ônibus aqui, né? A gente entra pela frente e escaneia no caso, O o cartão cartão, dele. né? E aí eu não tinha, eu falei assim, eu tenho que procurar meu cartão. Aí eu fingi que estava procurando o cartão, porque eu já sabia que eu não tinha, né? E aí fiquei no ônibus e o motorista não falou nada. E a gente desceu na parada que era de casa. E lá eu continuei chorando. Ai. Ah, tá. Nossa. Mas pelo menos É, conseguiu entrar, né, no, no, é, no ônibus. Pelo menos consegui. conseguiu chegar em casa. Mas é Mas aí a chave estava separada. a chave estava separada também. Imagina se Sabe o por chave quê? fosse aquele do cartãozinho também. Ah, Nossa, que Não. medo. caramba. Não. E aí o que aconteceu foi que perdemos isso, mas o que eu ia falar essa questão da rotina, como funcionam as coisas, é que acabaram que acharam, né, a carteira, na Ah, verdade, ah. só que a gente só foi pegar, né, tipo, depois de quase 2 semanas. Tu tinha dinheiro pra ir lá buscar. E assim, tipo, a gente não tinha, né, assim, ele solicitou um novo cartão, né, do banco, aí o cartão do banco chegou, Uhum. né, bem rápido, na verdade, e aí que tá como funcionam as coisas, né, porque aqui você não vai muito na agência do banco, você resolve tudo por telefone, né, e é bem tranquilo. E aí a gente recebeu o cartão, depois de uma semana, tava todo feliz, né, que a gente tinha dinheiro novamente, e aí falamos, vamos pro shopping, né, de novo, e vamos, Não Primeira coisa aprendeu que a vem na cabeça, lição. né? Primeira coisa que vem é, na cabeça. e vamos jantar bem, né, vamos jantar bem. Aham. Depois E do aí trauma, fomos, né? né? E a nossa carteira ainda não tinha chegado, né? A carteira com os documentos achados, a gente só tinha um cartão, né? Então, assim, eu não sabia ainda como é que eu ia recuperar isso e tudo mais. Mas, enfim, fomos ao shopping e aí fomos lá, compramos jantar, jantamos, tudo mais. Aí vamos pagar com cartão. E aí preciso da senha. E aí eu perguntei para ele, né? Falei assim, e tua senha e tal. Aí ele falou, eu acho que é a mesma, né? Aí ele foi, digitou a senha que ele tinha, não funcionou. Aí a vergonha, né? A gente não tinha outro Ai, cartão para pagar a conta, Aham. né? ai, meu Cadê? Deus. Simplesmente aqui, quando você solicita um cartão, eles mandam uma carta separada por questão de segurança com o Uhum, código novo. Você não aham. recebe junto com o cartão, não é a mesma senha. E aí acabou que a gente passou vergonha, né? E não tinha como pagar, tivemos que ligar para o banco, Ai, saímos. Assim, foi muito, muito assim, transtorno, sabe? Essas Assim que você pequenas chegou, coisas. né? Tipo, pra Isso ajudar tudo no ainda, primeiro né? mês, assim. E nossa. depois, na outra semana, a gente recebeu uma carta da polícia. E aí a gente, nossa, o que que eu fiz agora, né? Uma carta da polícia. O restaurante, né? Falando, teve dois É, brasileiros dois aqui que. brasileiros sacanas vieram aqui e falaram que não sabiam, tal, não tinha senha. Exato. Aí, tipo, eles foram, né, deram pra gente, né, no caso, a polícia mandou, tava tudo em sueco. Aí que tá. Que A ótimo. questão tudo em sueco, porque, assim, isso que eu ia falar, apesar de tudo funcionar bem em inglês,
tudo que é documentação oficial vem em sueco. Hum. Então, assim, acaba sendo necessário você aprender o idioma para se integrar, sabe? Mas aí o que dizia na carta era que eu tinha que pegar a documentação da polícia, fui pegar lá, né, os cartões e tudo mais. Foi bom que eu recuperei meu documento e cartão no Brasil, né? Tava tudo direitinho na carteira, não tinha sumido nada. E só demoraram, né, para entregar logo pra gente. E a outra coisa foi que depois aconteceu tudo bem, né? Tipo assim, a gente tinha um cartão do banco, já estava vivendo normalmente e aprendemos essas coisas, né? Com esses A duras pequenos penas. problemas. As- E a outra coisa também que foi bem diferente para mim é que no Brasil, por exemplo, a gente confirma que a gente comprou algo ou algum serviço, confirma com pagamento, né? E aqui, na verdade, eu me inscrevi para um curso que era pago, que custava como se fosse uns R$ 3.000 por um mês de sueco, né? Porque se eu queria fazer privado, que a empresa que o meu ex trabalhava, eles financiavam, né? Se eu quisesse também estudar numa escola privada. E aí eu falei, vou estudar, né? Vou aproveitar, né? E aí me inscrevi. Aí eu fui, a carta da confirmação nunca chegou no meu e-mail e nunca chegou em casa. E aí eu pensei Aham. assim, né? Eu acho que eu não me inscrevi então, né? Aí eu fui, viajei para Dinamarca pela primeira vez, né? A gente aproveitou. Quando voltamos de casa, voltamos para casa, aí tinha o que agora? Uma outra carta. Você se E aí, inscreveu, Ai. não apareceu? e aí era uma carta, era como se fosse no órgão de crédito, né? Tipo SPC, Serasa. Ai, nossa, Thiago. Aí o curso que já era caro saiu mais caro ainda e a empresa não podia pagar. Por quê? Porque eu não tinha presenciado, não tinha ido para o curso. E aí eu fui na escola e falei, mas eu não vim para o curso, não recebi nada. Ela falou, mas você tinha 2 semanas antes do curso para contactar a gente, tá? Nos termos e condições do curso. E aí também paguei, tipo, como se fosse uns R$ 3.000, né? Tipo, ou mais, por uma Putz. coisa que eu nem estudei. Então, Aham. assim, foram muito, assim, no início, assim, que é... Gente, acho que você foi a pessoa que mais pagou micos, assim, em um curto período de tempo que Mais chegou. sofreu, né, quando chegou. Mas, assim, e tem gente que fala assim, nossa, acho que não é pra eu ficar nesse país. Você não pensou isso? Falou, gente, não, acho que não é pra eu vir, não é pra Ah, ficar aqui. na verdade, assim, né? Quando eu, assim, até que talvez tenha passado isso pela minha cabeça, mas quando eu mudei, assim, bem determinado que não tinha a outra opção a não ser de dar certo, sabe? Uhum. Porque a minha vida seria um pouco mais difícil voltar para o Brasil depois de ter largado o emprego, não conseguir licença, eu tive que pedir exoneração, né? Hum, Então, assim, ia ser difícil um recomeço, sabe? aham. Então, eu falei assim, não, eu vim para cá, agora tem que dar certo, tem que dar certo, Hum. tem que dar certo. E as coisas foram melhorando depois, sabe? Não foi só isso. Então, isso que eu ia falar, aconteceu tudo isso, acho que até ajuda depois, Foi né? só o Assim, tudo que susto. vier. Mas foi assim, um primeiro mês, assim, o impacto, eu acho que nem deu para sentir muito impacto de clima, de outras coisas, porque É, então, era, nossa, eu perguntei sobre a luz. Nossa, isso aí perto da luz do sol, não é nada, né? não, não, não. Aí depois eu chego a carta da polícia, né, em casa, eu penso, pronto, agora quando eu ver o sol vai ser quadrado, né? Esse é o Não, título do podcast, viu? Quando eu ver o sol vai ser Quando eu viro o quadrado. sol, vai ser quadrado. Minha foi tipo experiência na Suécia. Minha seleção é Suécia. O brasileiro que quase foi. Caramba, mas. E aí tá é, tudo em sueco, você ainda não sabia sueco. Ba- não, Aqueles rasga a Bate. carta. Aqui no Japão a gente ignora, né? O pessoal ignora que carta que vem em japonês, você joga fora, nem sabe o que que é. não. E assim, né, mas no geral, assim, é tipo, eu gosto muito da vida aqui, assim, né, eu aprendi muito, assim, eu acho que a gente sai, assim, do país, assim, é uma dificuldade, mas a gente aprende muito, muito mesmo, eu acho que eu evoluí, assim, muito, assim, sabe? Hum. Assim, em relação a experiências de vida que eu tive aqui, pessoas que eu encontrei, você também saber, tipo, eu acho que a questão de eu ter encontrado outras pessoas antes e viajar ajudou no meu processo de mudança, porque você acaba relativizando coisas, por exemplo, coisas que são
culturalmente, que pode ser considerado certas ou erradas, ou estranhas, ou legais, você relativiza as coisas, porque existem pessoas de todos os tipos, e na Europa eu acho que ainda mais, porque como são vários países pequenos, existe muito mais transição de pessoas. Então você tem muito mais contato com pessoas de tudo que é lugar. Sei lá, encontrar pessoas de países que eu não fazia nem ideia que era país, por exemplo, ou então, tipo, assim, idiomas, aspectos físicos, tipo, é tudo muito diferente, assim, né? E é muito misturado, digamos assim, aqui, né? E é legal, eu gosto disso, e eu acho que foi um dos principais motivos de eu ter mudado para cá, é ter esse contato, né? Uhum. Essas experiências. E aí foi legal, isso daí, eu acho bem bacana. É, Depois de todos os sustos, Os perrengues, perrengues, né? depois de tanta lágrima, aí veio o sol, né? é. Veio o sol E, redondo. e uma coisa que me ajudou Por bastante, quatro assim, horas. é, do processo, assim, também, foi fazer amigos, sabe? É muito importante você ter essa conexão, né? Você sentir que você tem Uhum. aquela conexão com o local. Porque eu vejo, né? E eu digo assim, não só de brasileiros, eu vejo também, tipo, outras pessoas de outras nacionalidades, elas é mais confortável você ter aquele meio com outras pessoas da mesma nacionalidade, né? Que é você compartilha coisas em comum, o idioma e outras coisas mais, mas é muito bom você se expor também ao que aonde você está vivendo, né? Porque você aprende mais também e se tem pretensão de ficar naquele local para um longo termo, né, digamos assim, mais tempo, acho que é incrível, porque você se expõe mais e pode aprender mais. O idioma, para mim, foi uma coisa muito, digamos assim, um processo até rápido, porque eu conhecia sueco. Então, assim, eu comecei a encontrar em contato, fazer amizades. Isso me facilitou muito, porque eu tinha aquela coisa de, tipo assim, eu não estou estudando sueco só porque eu preciso para o trabalho, ou então só porque eu preciso para estudar. Eu estou estudando porque eu quero compartilhar coisas com meus amigos e falar o idioma deles, sabe? Porque o inglês Uhum. não é minha língua materna e nem a língua materna deles. E as pessoas apreciam muito quando você se esforça para falar o idioma. Porque é um idioma diferente, né? Não é como o inglês, que é mais universal, digamos assim, mais esperado que Acessível. você Uhum. saiba, né? Assim, um pouco mais. Uhum. Mas o sueco, assim como é o idioma daqui, né? É importante. E você entender, ver noticiário, saber você, para você se sentir integrado, você precisa do idioma. É inevitável, mas é um país, como eu falei, mais fácil no começo pela questão de que com o inglês você vive, Uhum. mas você não se integra totalmente na Hum. sociedade. Essa é a realidade. E os suecos são fáceis, assim, de fazer amizade? Ou... Eu só vou ter que baixar aqui que tá com muito sol, que Ah, agora tá no verão aqui, né? Ah, não pode reclamar, hein? Deixa aberto aí, filho, só uma hora. Falta É uma hora para porque esse sol. É porque agora, só antes de responder a pergunta, é que no verão já é o oposto, né? Não tem noite, né? Isso é muito doido. Não tem noite. Ah, Aqui em Estocolmo, o sol se põe, digamos, se põe. Na verdade, você sempre vê aquela linha no horizonte uhum, laranja, amarelada, sabe? ah. Ah, Ah, aparece caramba. uma mensagem que você está prestes ao... Ah, não, acho que foi algum... Não sei. Acho que é do computador. Tá em sueco? Eu não- Não, não estava em português. Você está prestes a alguma coisa? Acho que é porque eu Acabou a precisava bateria? clicar. Não, não, tá carregando meu iPad, normal, Hum, no iPad. Ah, tá, ok. Acho que é porque eu não estava interagindo com nada, de repente, não sei. ah, Enfim, o que aconteceu? No verão aqui, a luz, né, ela sempre fica no horizonte. Então, aí tem o sol, né, no caso, aham. e aí o sol, ele fica, nunca se põe, né, totalmente. Então, você Hum, vem aquela luz laranjada, amarelada no horizonte, e o céu não Uhum. tá totalmente escuro, tá aquele azul, mas não é um azul muito escuro, sabe? E aí hum. depois o sol como é que fala? Nasce novamente, tipo, 2 e pouco da manhã já tá nascendo o sol. Então, Nossa. Nossa, que legal. Hum. e assim, é lindo, é lindo. Eu tenho parentes na Holanda, né? Uhum. Lá, eu sempre acho engraçado, no verão, tipo, meia-noite, ainda tem sol. Hum, É. Assim, parece Então, dia, né? caramba. e Meia-noite. E é aqui, super estranho, uhum. né?
É. E aí, Ah, quando você vai para o norte da Suécia, que eu já fui para o norte da Suécia, né? Para quem não sabe, a Suécia é um país muito grande, na Uppsala. verdade. Uppsala, na verdade, é bem pertinho de Estocolmo, é só 1 hora daqui. Tô brincando. Mas, É que, assim, que eu, é, eu só conheço 3 lugares na Suécia: Gotemburgo, uhum. Estocolmo e Uppsala. E a Suécia é um país muito longo, né? Assim, e Aham. bem no norte, né? Não tem sol, né? Ou não tem sol já, não tem realmente noite. Você vê o sol da meia-noite. O sol tá lá em cima como se fosse meio-dia, sabe? A Ah. meia-noite. É bem louco. E eu fui lá, eu viajei pra lá pra ver isso, né? Tipo, como essa sensação de ter esse dia, né? Tipo, é muito louco. E também porque é muito bonito pra fazer, como é que fala? Ai, como é hiking? Caminhada? É tipo caminhar e tal, né? Caminhar Fazer pelas trilha, né? aquelas montanhas, montanhas. trilha. Exato, fazer Ah, ah. trilhas e tal. E aí eu fui pra lá pra isso, né? E foi muito bonito. E assim, é muito louco porque agora não tá verão e aí você tem o corpo, os animais também, por exemplo, tem muito pássaro aqui. Os pássaros ficam cantando tipo a noite O toda. dia inteiro. Eu tava ouvindo. Tipo, dava pra ouvir um pouquinho antes os passarinhos ali É muito cantando. pássaro, tipo o dia todo, é festa de pássaro. E assim a gente se sente também, o corpo também, né? Porque você Aham. vê, e aí isso para mim às vezes é um pouco Ué, estressante. Oi, polícia e agora é ambulância. uma ambulância. É um pouco estressante porque acaba que você sente muita energia, aí você quer fazer milhões de coisas, mas o dia ainda é 24 horas, né? Você tem que Uhum. dormir, você tem que trabalhar, tudo mais. Gente, eu me tornaria bipolar se eu estivesse na Suécia, Eu do vou jeito que você está fechar. descrevendo. Aí o que aconteceu? Em relação voltando para a pergunta lá, né, em relação às amizades, se eles são fáceis? Não, não são. É bem diferente, sabe? Porque, assim, na verdade, eu fazia, né, terapia, né, com um psicólogo, né, tipo, em relação a outras coisas, e uma vez ele falou assim, do jeito que eu descrevi o dia a dia de algumas coisas aqui, ele falou, tu tá descrevendo Brasília. Aí eu falou, porque em Belém as pessoas são muito calorosas, elas são muito abertas, elas conversam com qualquer pessoa. Tem gente que às vezes senta do teu lado e começa a falar da vida, e, sabe? É muito assim, espontâneo. Então, para mim, essa era a minha realidade que eu tinha, né? Uhum. Apesar de que eu sou um pouco mais fechado, eu sou uma pessoa um pouco mais reservada, mas eles são muito aqui. E aí, o que eu achei assim difícil assim é porque pensa bem, às vezes as pessoas falam assim: "Ah, mas eu não tenho um amigo sueco, então, né, é difícil às vezes de aprender o idioma porque eu não tenho contato com alguém que seja daqui". É realmente difícil, porque se você for pensar, os amigos de verdade que a gente tem, né, na nossa vida, eles foram construídos a longo tempo, né? Tipo, a Uhum. longo prazo. Você estudou, você na faculdade ou então na escola, você tem esses amigos que foram ao longo do tempo você foi construindo essa amizade. Não é rápido, né? E o que é o problema aqui é que eles são muito amigáveis, mas eles não se permitem muito a conhecer pessoas novas. Então, se eles têm aqueles amigos já, tipo aqueles dois, três amigos, eles não têm mais necessidade de ter mais amigos. Tá Ah, bom, entendi. entendeu? Então tá bom, eu tenho só esses dois, três, quatro. O ambiente de trabalho é muito assim. Trabalho, você saiu do trabalho, as pessoas não falam com você, é como se você não existisse mais, sabe? É Ah, é? muito diferente. É muito diferente. Então, assim, isso é uma coisa que eu comecei a ter muito mais impacto, assim, digamos assim, né? Que eu senti mais esse choque cultural, como a gente fala, quando eu comecei a trabalhar. Porque eu percebi como é diferente, né? No trabalho, todos os trabalhos que eu tive no Brasil, eu sempre fazia amizade com as pessoas, eu sempre tinha esses contatos, pessoas que eu tenho contato pro resto da vida, sabe? Mas Uhum. aqui era muito restrito, sabe? Tipo, trabalho, trabalho, vida particular, vida particular. Então, isso, assim, foi bem difícil para mim, mas eu fiz muitas amizades no meu primeiro trabalho, consegui, porque com o tempo eu fui, digamos assim, me permitindo mais também a entender mais como eles funcionam, mas ao mesmo tempo às vezes, eu digo assim, que às vezes a vida fora é muito complicada, porque você tem uma essência, você não quer perder essa essência de quem você é, mas ao mesmo tempo você tem que se ajustar a como a sociedade é aqui, né, onde você mora, né? Uhum. Então, assim, eu sempre tentava achar esse equilíbrio. E aí, os meus, no caso, colegas de trabalho também eram um pouco mais jovens, né? Então, acabou que foi um ambiente muito mais fácil de eu interagir. E acabou que depois de um tempo, depois de 4 meses trabalhando lá, aí eu comecei a falar
com as pessoas fora do trabalho, mas a gente não fazia coisas assim, tipo, fora do trabalho. Até porque eu comecei a trabalhar na época da pandemia também. Hum, Então, assim, foi em 2020, então as pessoas, elas não tinham muito essa coisa de fazer algo depois do trabalho, entendeu? uhum, Então, depois disso, eu trabalhei um ano na primeira empresa, mas fiz amizades muito fortes, assim, que são, assim, muito verdadeiras. E isso que eu acho legal aqui, que apesar de ser um pouco difícil você entrar nesse meio onde eles estão, nessa bolha que eles têm, Uhum. é bem difícil, realmente, né? Eles não se permitem conhecer pessoas novas, são bem difíceis. Porém, da feita que você consegue entrar e fazer esse contato e manter esse contato, é uma amizade verdadeira, sabe? É uma Hum. pessoa que você pode contar realmente, sabe? Isso que eu acho que é bem diferente, que às vezes no Brasil a gente tem são muitos conhecidos, mas amigos são poucos, Sim, né? A sim. gente uhum. costuma falar, né? É. Aqui não, aqui são tipo, você não conhece muitos e não tem muitos amigos, mas quando você tem, são Então, pra verdadeiros, sempre, assim. né? Uhum. É, Legal. então, assim, eu posso, assim, dar um exemplo, né? E também uma dica, né, pra gente, quem tá ouvindo, né, e tem interesse de morar fora, ou se mora fora, tá tendo dificuldade para relacionamento, no caso, né, de amizades, ou seja, de qual forma for, eu acho que uma coisa que é muito importante é você investir seu tempo em coisas que você gosta, né, de fazer, por exemplo, um esporte, uma atividade, né, tipo, gosto de dançar, porque são onde nesses meios que você vai poder de repente encontrar pessoas que tenham um interesse em comum com você e daí tenham um ponto de partida, né? Para você conversar, interagir mais. Então, para mim, no caso, eu gosto muito de jogos de tabuleiro. Então, eu comecei a entrar em grupos de jogos de tabuleiro antes mesmo de vir para a Suécia. Então, eu digo assim que o meu primeiro ano aqui foi de investimento social, porque eu não estava Uhum. trabalhando nem estudando de forma, né, tipo, 100% do meu tempo, então eu investia muito na minha vida social. Então, eu entrei muito em jogos de tabuleiro, né, grupo de jogos de tabuleiro, e lá eu encontrei um rapaz lá, que ele é mais velho que eu, e ele, assim, tipo, a gente jogou lá, né, foi uma noite de jogos na casa de duas pessoas, e ele, quando a gente foi embora para casa, ele falou assim, eu vou te esperar para pegar o trem, que eu ia pegar um metrô, na verdade. Aí ele falou assim, eu te espero e depois eu vou para minha plataforma lá e tal, que a gente pode conversar mais. Aí eu achei legal isso, né? Falei assim, bacana, ele tá interessado de conversar mais, é uma pessoa mais social. Daí a gente começou a ter mais contato, jogamos tabuleiro mais outras vezes, né? Marcamos de jogar e ele virou meu amigo. E aí, o que eu ia te dar um exemplo é que um dia que eu ia me mudar de apartamento, aqui tem um costume muito das pessoas te ajudarem, tipo, para mudança. Ele não é assim, tipo, no Brasil a gente geralmente paga por uma empresa, né? Aqui também tem serviço para pagar para a empresa, empacotar, fazer toda a mudança. Mas culturalmente aqui, as pessoas gostam de ajudar os outros, sabe? Tipo, pega um carro, aluga, empacota, faz muito tudo por si mesmo, sabe? E os amigos ajudam. E eu ia me mudar justamente na semana que eu ia ficar sozinho em casa, porque o meu ex viajava muito trabalho. E aí eu tinha que fazer a mudança todinha sozinho. E aí ele fez o quê? No dia do meu aniversário, ele me deu um cartão de presente. Aí tava tudo escrito em sueco, um monte de datas. Aí eu não entendi nada. E aí eu fiquei assim, né? O que que é isso? E aí ele escreveu essas datas, depois eu traduzi, eram datas que ele ia estar ocupado, que ele ia estar com algum compromisso. Se fosse algum dia que eu quisesse me mudar fora daquelas datas, ele iria me ajudar na minha mudança. Era um cartão de Ah, presente e ele tirou folga do trabalho para me ajudar, sabe? Nossa. Então, nossa. assim, foi uma coisa assim que foram coisas, são atos que as pessoas têm assim que são muito importantes, são muito bonitos, né? E você vê, poxa, eu não sabia que uma pessoa faria isso assim, né? Tipo, que não me conhece tanto tempo assim. E daí ele é meu amigo até hoje, sabe? Uhum. Esse é um exemplo, sabe? Mas foi através de uma atividade que eu gostava de fazer que eu comecei a encontrar pessoas. E isso é muito importante, né? E no geral as pessoas são muito introvertidas aqui, mas elas são muito amigáveis. Você não é maltratado, sabe, nos lugares, as pessoas são muito amigáveis, mas é aquela coisa, existe aquela distância, né? Eu estou sorrindo, amigável, mas Eu sou eu vou educado, né? Eu sou é educada, mas não, educado, não mas vem não quer não, dizer que hein? eu sou seu amigo. Ah. Nossa, Não mas chega. quando vira Exato, amigo, é recebe de esse tipo de verdade. presente, assim, que lindo. É, Nossa. é. Eu conheci uma molecada que estudava, porque quando eu fazia faculdade lá nos Estados Unidos, né, no Santa Monica College, tinha muito sueco.
porque o governo Uhum. paga, né? Tinha uma molecada ali, eu conhecia, mas eles andavam super juntos, assim, só os Uhum. suecos. Eram uns meninos super bonzinhos e um deles estava namorando uma amiga minha. Então eles Uhum. vinham, mas eles vinham em bando, né? Sempre estavam Uhum. juntos, sempre andavam juntos. Eu conheci, assim, eles eram super divertidos, super alegres, mas eu vi que eles não permitiam muito, assim, o pessoal de fora entrar no grupo deles, sabe? A gente tava ali junto, mas não tava junto. Era uma coisa estranha, assim, dava pra sentir que É. as brincadeiras eram entre eles, assim, a gente ria, tudo, eles eram super Uhum. educados, brincavam com a gente e tal, mas dava pra perceber que era o grupo deles, tinha o grupo deles. Uhum. A gente de fora era só conhecida, a gente Uhum. tava passando. É. Então eu achei engraçado isso. Uhum. Mas, É. e também uma vez eu viajando na Itália, eu tava andando e eu tava num albergue. E Uhum. aí um rapaz começou a conversar comigo. Aí ele falou, a gente perguntou, de onde você é e tal. Ele falou que era sueco. Aí eu, que legal. E ele começou a conversar comigo e ele falou, você não quer conversar com a minha namorada? Aí eu, como? Aí ele, não, é que a minha namorada é muito tímida e ela precisa falar mais inglês. Então, você não quer conversar com ela? Eu falei, converso, né? Onde ela tá? E a menina ficou se escondendo, assim, e não veio conversar. Ele falou, que ela é muito Tímida. tímida, mas ela tem que aprender inglês. Ela tem que praticar. Você não pode conversar com ela? Eu falei, posso. Mas eu achei muito engraçado que ele veio primeiro, ficou lá conversando, puxando papo, era até bonitinho, eu fiquei até animada, né? Então, minha namorada, se você Daí o puder. cara, então você não quer conversar com a minha namorada? Eu, O balde de Nossa, água mas fria. que costume diferente, né? Esse que você descreveu agora, o do cartão, eles são tipo, não sei explicar, parece é carinhoso de uma forma muito, parece, sabe os ursinhos carinhosos, assim, sabe? Não s- São fofos, mas realmente, né? É bem diferente Uhum. para É. pensar. E o meu outro choque, assim, digamos que eu recebi assim, muito em relação à interação social foi quando eu fiquei solteiro, né? Também. Porque foi um mundo Ah, totalmente diferente, assim, para mim, de ter esse contato, né? Porque no Brasil eu tinha uma relação de há muitos anos, né? Eram, tipo, 10 anos que nós estávamos juntos. E aí sair, né? E entrar aqui, e estar aqui no país, foi uma redescoberta de como são as pessoas, de porque uma coisa é você ter amizade, uma coisa é você procurar um relacionamento. Então, assim, tudo isso foi uma descoberta nova para mim, né? Assim, de como são as pessoas aqui. E aprendi muito, assim. No final das contas, a gente, com as dificuldades, a gente aprende muito também. sim. e, Aham, Mas é bom que não foi coisa assim tão grave, né? Embora tenha sido. Na hora que aham, você passa, é triste, lógico, né? Como você falou, você ficou chorando o caminho inteiro e tal. aham, É sofrido e tudo, mas aprendeu a lição, né? Aposto uhum, que depois disso você mantém a sua carteira no lugar bem é. guardado, né? Uhum, com aquela uhum, correntinha, sabe? É, não, mas isso serviu, acho que até pra você ver que você tira tudo de letra, né? Porque se sem É. saber falar sueco você ficou de boa, imagina. aham, é. E vamos fazer uma pausa. Voltamos na próxima semana com a segunda parte desse bate-papo super legal com o Thiago, que mora em Estocolmo. Obrigada! Curta, comente e compartilhe o nosso podcast. Até mais! We're gonna let you go now.